Doutor Sérgio Rosenthal, antes de tudo, muito obrigada por receber nossa equipe aqui do Estadão, da coluna do Estadão. Vamos discutir a respeito de um ponto que voltou à tona, né? Não saiu nos últimos anos, mas nos últimos meses ganhou uma proporção muito maior de discussão, que é sobre a regulação das redes. A gente tem hoje a discussão em 3 instâncias de poder, no judiciário, no legislativo e no executivo, com uma tentativa de avanço em propostas, em projetos de lei. Hoje, como é um argumento usado, inclusive, por muitos que tratam do assunto, redes, de fato, são uma terra sem lei? Rosê, primeiramente é um prazer conversar com você. As redes sociais, as plataformas digitais não são uma terra sem lei. Na realidade, a necessidade de se regulamentar as plataformas judiciais, ela já foi suprida em 2014 por meio do Marco Civil da Internet. Então, há regulação específica para esse tipo de atividade. Além do que, evidentemente, todo o conteúdo que é publicado nas plataformas digitais é regulado tanto pelo Código Civil como pelo Código Penal. Então, as pessoas que publicam conteúdos considerados ilícitos, elas são sempre responsabilizadas civil e criminalmente. O que se está em debate agora e o que efetivamente pode se tornar necessário é um aprimoramento dessa legislação. Mas então a que o senhor acreditaria, por exemplo, esse avanço em 3 instâncias distintas? E outra, o senhor avalia então que não existem abusos nas redes? Existem abusos, certamente, e esses abusos estão motivando o debate nessas 3 instâncias. No âmbito do Poder Judiciário, existem 2 ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que são agora debatidas pelos nossos ministros no âmbito de 2 recursos extraordinários. E nesses 2 recursos há também a repercussão geral. Portanto, as decisões que forem emanadas da Corte nessas 2 ações, elas repercutirão para casos semelhantes no futuro. Nessas ações se discute exatamente se essas regras que são estabelecidas no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que responsabilizam as plataformas judiciais apenas em casos específicos, elas devem ser aumentadas para aumentar, então, a responsabilização das plataformas judiciais para outras hipóteses ainda não contempladas. Os ministros vêm decidindo a respeito disso, alegando inclusive uma suposta inconstitucionalidade desse artigo 19. O que eu entendo que é, na verdade, inapropriado, porque, no meu modo de ver, não cabe ao Poder Judiciário ampliar regras que foram estabelecidas pela nossa legislação. Isso cabe exclusivamente ao Poder Legislativo por meio de projeto de lei que venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Se diz a respeito de uma vislumbrada inércia do Poder Legislativo nesse sentido. Mas o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta, ele já deu uma declaração no sentido de que o fato do Congresso não legislar ou não ter legislado até o presente momento a respeito da matéria, no sentido de aprimorar a legislação já existente, também é uma forma de se posicionar a respeito do tema, que evidentemente necessita muito debate e muita maturação. Pois é, mas de toda forma, quando se diz assim, não decidir não deixa de ser uma decisão. Só que quando se pensa isso em relação a uma possibilidade de punição, de cobrança, de responsabilização, esse vácuo é muito negativo para a própria sociedade. E aí não dá para deixar um vácuo. E existe hoje um vácuo em relação a alguns pontos com as redes sociais. Qual seria o caminho, então? Bem, existem 2 aspectos que são os mais significativos nesse debate. Primeiro, a quem cabe regular as redes sociais? A quem cabe regular as plataformas digitais? Alguns entendem que isso cabe ao Poder Judiciário. Outros entendem que isso deve ser imposto à própria plataforma digital, ou seja, um moderador contratado pela plataforma digital. Outros entendem até que se deveria formar um novo conselho, indicado talvez pelo Poder Executivo ou por vários órgãos, e que estaria então responsabilizado pela mediação das redes digitais. Eu entendo sinceramente que isso deve ser atribuição de um órgão competente para fazê-lo no sentido técnico, que é o Poder Judiciário. E isso porque, Rosiane,
muitas vezes o conteúdo ou a ilicitude desse conteúdo, ela não é óbvia, ela não é evidente. E é exatamente em razão dessa chamada zona cinzenta que nós temos a dificuldade de estabelecer o que é a livre manifestação do pensamento e o que é a prática de um abuso com relação a esse direito. E eu dou como exemplo, então, as fake news. Nós tivemos, muito interessante, ontem publicado no jornal O Estado de São Paulo, um artigo escrito por um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja, a maior instância, a instância mais importante da nossa justiça no Estado. Nesse artigo, que é intitulado Fake News, o desembargador diz que órgãos de imprensa que se colocam contra o recebimento por magistrados de vantagens que extrapolam o limite salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, chamando-os inclusive de penduricalhos, estão praticando fake news. Ele entende que essas vantagens são absolutamente justas, corretas e que, portanto, não deve haver contestação com relação a isso e elas não podem ser chamadas de penduricalhos. Esse desembargador chega a ponto de entender que os órgãos de classe da magistratura deveriam, inclusive, se insurgir contra isso, ingressando com ações contra os jornais, os órgãos de imprensa que divulgam matérias nesse sentido. Então, portanto, para esse desembargador, qualquer conteúdo que diga a respeito às vantagens que os magistrados recebem e que extrapolam o teto dos ministros, seria fake news. Então, isso já demonstra a dificuldade de se estabelecer aquilo que pode ser publicado e aquilo que deve ser suprimido. É em tempo em relação a isso que, inclusive, o jornal Estado de São Paulo, de fato, tem uma série de reportagens sobre esses penduricalhos, sobre esses valores que são colocados acima do teto constitucional. É uma sequência. Perfeito. Disso. E ainda assim, não deixou de dar espaço ao desembargador para que manifestasse a sua posição, que é absolutamente contrária à posição do jornal. Existe, entre os projetos, hoje há em discussão ali no Congresso e no Executivo, há projeto que já foi protocolado no Congresso Nacional e que, inclusive, tem conseguido juntar oposição e governo. E esse projeto, inicialmente, ele chega a colocar um órgão, a possibilidade de colocar como órgão regulador dessas redes a Anatel. Seria uma boa ideia? Nós já tivemos algumas tentativas, como o PL das fake news, que acabou não avançando. Hoje em dia a Casa Civil debate o assunto por meio de uma comissão. Também o Ministério da Justiça, segundo notícias, uma comissão formada pelo ministro Ricardo Lewandowski estuda o tema e pretende oferecer um projeto de lei a respeito do assunto. E agora nós temos outros projetos como esse que determinaria que a Anatel ficaria responsabilizada por essa moderação. E eu não entendo que esse seja o melhor caminho, com toda a sinceridade. Entendo que um técnico da Anatel não tem a capacidade técnica para definir aquilo que caracteriza crime, que caracteriza ilícito e aquilo que não deve ser publicado por extrapolar o direito de liberdade de expressão. No caso dos outros dois projetos, nesse caso ainda em discussão, como o senhor ressaltou, que são no âmbito do Poder Executivo, tem um que faz uma abordagem muito mais em relação ao direito do usuário e um outro que é até tratado mais em termos de Ministério da Fazenda, que é muito no sentido de ver os aspectos econômicos e concorrenciais. O senhor acredita que algum dos dois, de fato, tem condições de avançar? E nesses termos concorrenciais, por exemplo, o que é necessário hoje ser feito, hein? Bem, a discussão do assunto ela é profícua. Evidentemente, é muito bom que se debata o assunto nos mínimos detalhes para que a gente possa chegar à melhor solução possível. Então, nós temos soluções de todas as espécies. O problema, Rosiane, é que nós vivemos hoje num país polarizado. Qualquer tentativa de regulação das redes em qualquer aspecto é vista sempre pelo outro lado como uma tentativa de se suprimir direitos de determinada corrente política. E isso é que torna mais difícil o debate. O debate deve ser técnico, o debate deve ser criterioso e deve se ater a questões concretas que possam regular, de fato, aquilo que é evidentemente prejudicial à nossa sociedade. Eu colocaria como algum avanço extremamente necessário na legislação, por exemplo, o fato de se utilizar para o espraiamento de determinados conteúdos perfis falsos e até mesmo robôs. A nossa Constituição Federal,
ela diz no seu artigo 5º, inciso 4, que a manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é vedado. Portanto, evidentemente, as redes sociais elas deveriam coartar esse tipo de espraiamento de notícias. Em relação ainda a esses projetos em andamento, o que é que o senhor acha que vira de fato o maior ponto de alerta? Porque, claro, tudo vão ter interesses, né? Toda discussão vão ter, e principalmente quando você entra na parte concorrencial, nessa parte política, quando vai para uma discussão de fake news, enfim, de controle de conteúdo e o risco de censura, por exemplo, de censura prévia, é uma das discussões que são postas. Para um projeto sair de fato com as medidas de forma técnica, como o senhor está falando, quais são os pontos que têm que ser levantados? Quais são essas indagações que eu não sei se necessariamente estão sendo feitas, mas se estão sendo feitas, às vezes não chegam para todos? Sim, a dificuldade é exatamente essa, porque nós temos pontos em que a subjetividade supera qualquer regra objetiva que possa ser fixada. Enquanto nós não tivermos a discussão a respeito claramente daquilo que caracteriza uma fake news, é difícil nós dizermos em que situação isso deve ser aplicado ou não. Como diferenciar um discurso antidemocrático de um discurso antigoverno? Isso muitas vezes não se torna uma tarefa tão simples. A dificuldade reside exatamente nesse aspecto. E é por isso que o assunto deve ser realmente muito debatido antes que se fixem novas regras de responsabilização de plataformas que, na realidade, se prestam a divulgar conteúdos produzidos por terceiros e não produzem conteúdo algum. Quando o próprio presidente da República vem a público e faz uma defesa mais enfática de que é necessário fazer essa regulação das redes, isso causa alguma preocupação específica no senhor? Não, isso para mim é um ato político, né? É evidente que a regulação é necessária, é evidente que o aprimoramento da regulação existente ele é bem-vindo, e isso deve ser feito, mas deve ser feito com tranquilidade, com responsabilidade e, acima de tudo, com absoluta imparcialidade. Isso é feito hoje de alguma forma? Eu espero que isso seja feito ainda mas agora tem no sido futuro. Feito? Nós não temos ainda a definição. Me parece mas que o Marco Civil, né? Sim, o Marco Civil da internet me parece uma lei muito equilibrada. Talvez não seja 100% eficiente para o presente momento e algum aprimoramento seja ainda necessário. Mas, de todo modo, eu repito, não vejo isso como uma atribuição do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão do nosso Poder Judiciário. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre o tema e, entendendo que as regras fixadas hoje em dia não são suficientes, alterar a lei para que ela se torne mais eficaz. O Supremo, nesse caso, de fato, está indo muito além do que seriam suas competências? O Supremo vem cumprindo um papel importante de discutir o assunto em todos os seus detalhes, mas, de fato, para a fixação das regras, é necessário que o Congresso tome alguma atitude a respeito. No âmbito do Supremo, além de ter a discussão sobre o Marco Civil, existem investigações, dentre elas um que trata das milícias digitais, ou seja, esbarra também neste assunto, mas não há previsão para uma conclusão disso. Eu queria uma avaliação do senhor, inclusive pelo fato de não ter essa previsão. Quer dizer, isso traz outros riscos para o contexto de agora? E aí, assim, ao mesmo tempo que isso é avaliado, aí também pode vir uma legislação que trata dessa atuação nas redes e isso aí se embolar. Qual o grau de insegurança jurídica que existe hoje? Sim, esses inquéritos, alguns deles foram instaurados num contexto de polarização política muito forte e, inclusive, tratando de fatos correlatos ou extremamente vinculados ao nosso 8 de janeiro, a todos aqueles eventos que acabaram redundando agora na denúncia criminal oferecida contra o ex-presidente da República. Então são questões complexas e são inquéritos policiais que investigam não apenas um fato, mas diversos fatos, diversos assuntos e tem diversos investigados também. Então é natural que alguns deles cheguem à conclusão e outros não, por isso que esses inquéritos não terminaram ainda. Está passando do padrão de tempo na sua avaliação? Com toda certeza, esses inquéritos estão durando muito mais do que é normal, mas na avaliação dos ministros do Supremo são assuntos e são fatos que também fogem à normalidade.
Agora, dentre as medidas determinadas, as punições determinadas nesses inquéritos, dentre tantas, tem uma que sempre é muito questionada, que é o banimento de redes sociais. Sim. Esse instrumento, né, essa punição, essa pena aplicada de tira da rede social com ad eterno ali, sem nenhuma previsão de essas pessoas voltarem. Na sua avaliação, isso é o quê? Na minha avaliação, isso é ilegal. E é ilegal porque o Marco Civil da Internet prevê que por ordem judicial, se suprima determinado conteúdo considerado ilícito, mas não prevê o banimento de determinado usuário de uma rede social. Até porque, Rosiane, isso tem acontecido por meio de decisão monocrática, sem o devido processo legal, sem direito de defesa e por prazo indeterminado. Então isso não pode ser aceito porque isso evidentemente implica em uma censura da liberdade de pensamento, censura daquele usuário, que evidentemente quando tem o seu perfil suprimido, o seu perfil de usuário suspenso, fica alijado do direito de expressão, tanto para dizer algo que possa ser considerado ilegal, como para dizer coisas que sejam absolutamente lícitas e legais. Então, de antemão, você proíbe alguém de dizer alguma coisa que seja verdadeira, que seja legal e que não tenha problema algum. O senhor classifica que seja banimento mesmo? Porque, assim, a decisão judicial, eu preciso deixar isso muito claro também, em nenhum momento fala, está banido de rede social. Não tem essa expressão. Pelo menos nas peças que eu vi ali, as decisões que eu vi, não tinha essa expressão, banimento. Mas também não tem prazo para que a pessoa volte. Exato. Exato. Não é um banimento definitivo, mas é uma suspensão temporária sem prazo determinado, o que implica na aplicação de uma pena antecipada, ou seja, antes que haja um processo, antes que haja o legítimo direito do exercício de defesa, se suprime o direito do cidadão de se expressar livremente por meio de uma plataforma digital. O senhor vê aí risco, por exemplo, de perpetuação de uma pena? A Constituição não vê pena perpétua. Sim, e muito menos essa pena de banimento das redes sociais. Então nós temos de realmente aguardar a conclusão desses inquéritos, desses procedimentos, para ver como o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar a respeito. O que é que nesse momento, em relação a esses pontos todos sobre regulação de redes, seja em termos de judiciário e legislativo como do executivo, o que é que de fato mais tem sido alvo da sua atenção? Assim, o que é que mais deve gerar uma preocupação ou motivo para se parar e dizer, opa, peraí, vocês estão fazendo o que aqui? Talvez a maior preocupação seja, de fato, se colocar as redes sociais como, talvez, inimigas da sociedade de bem. As plataformas digitais não têm interesse algum em espraiar mentiras, em espraiar crimes, em incitar a prática de crimes, em incitar as pessoas a terem ódio ou praticarem racismo ou algo dessa natureza. Isso só afasta usuários, isso só afasta os anunciantes, então não há interesse algum em se fazer isso. Evidentemente, todos devem trabalhar unidos para tornar as redes mais seguras e fazer com que isso funcione da melhor forma possível. O que mais me preocupa, na realidade, é diante de toda essa situação, de toda essa conjuntura e diante dessa polarização que se cria com as redes sociais e entre grupos políticos que divergem aqui dentro do Brasil, é que se criem regras que venham a suprimir o direito à livre expressão do cidadão brasileiro. Estamos caminhando para onde nesse sentido? Estamos caminhando para um aprimoramento da legislação. O senhor está otimista? Eu sim, sempre. Porque é um momento realmente de muita tensão. Agora vamos lá, em relação às redes, quando se diz assim, tem um aprimoramento, nenhuma rede, o senhor fala assim, nenhuma rede quer que promover discurso de ódio, mas por outro lado, o que a gente viu de decisões recentes, e vamos pensar aí de decisões dos Estados Unidos, foram os CEOs dessas redes justamente recuando na modulação desses conteúdos. Tirando parâmetros que vetariam, né, teriam um controle maior com esse conteúdo. Então, assim, a gente não sabe de que forma ainda isso chega no Brasil, porque teve decisão, por exemplo, da Meta nos Estados Unidos. Isso aí também não é, de certa forma, dizer, não, faz o que quiser, se é agressivo, se não é, se é criminoso ou não é o conteúdo, a gente não tem nada a ver com isso.
As redes lavam as mãos, se a gente for olhar por esse lado, não? Não, não é bem assim. Na realidade, esse controle da informação, ele não foi do 100 ao 0. Evidentemente, existe ainda um controle a respeito dessa informação, existe por meio de algoritmos que fazem esse controle, mas o que se está a decidir é se o viés político de um moderador contratado pela plataforma ele deve servir para obstar o espraiamento de determinado conteúdo ou não. Novamente, nós voltamos ao grande problema, Rosiane, a zona cinzenta, o que pode ser ilícito ou não. Para concluir, qual seria o melhor modelo para essa regulação? Porque o senhor é muito claro, precisa de regulação. Se o senhor diz precisa de regulação, é porque o senhor vê pontos que são pontos ainda nevrálgicos. Quais são esses pontos? O que é que precisa de regulação? É muito difícil responder essa questão. Nós não temos ainda uma resposta definitiva para isso. Por isso que é tão importante que o assunto venha a ser debatido efetivamente no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo, para que a gente caminhe da melhor forma possível. Sem essa conclusão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil, o que acontece? O Marco Civil continua valendo e as redes sociais só podem ser elas próprias responsabilizadas nos casos especificados no artigo 19 dessa lei. Ou seja, quando a rede social desobedece a uma ordem judicial para a supressão de determinado conteúdo ou não atende à notificação de uma parte que se viu ofendida em casos envolvendo cenas de nudez ou de sexo. Agora, doutor Sérgio, eu falei, estou concluindo quase, mas assim, de toda forma, o senhor veria também nesse ambiente uma própria dificuldade no ambiente dos magistrados, entre os magistrados, e aí eu estou falando isso pensando de forma pulverizada, país, né? Na hora de decidir, na própria dificuldade desse corpo de magistrados entenderem o que é isso. Sim, existe um desconhecimento. Essa é a dificuldade na realidade, Rosiane, porque algo que eu diga e que pode ser classificado por determinado magistrado como algo ofensivo a ponto de caracterizar um crime contra a honra, uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, pode ser visto por outro magistrado como algo absolutamente normal, que talvez tenha sido não educado, tenha sido até agressivo, mas que não caracteriza um crime contra a honra. Então, em diversas hipóteses, nós vamos ter situações ali em que a subjetividade vai preponderar. Essa é a dificuldade da regulação das plataformas digitais. Mas talvez uma limitação da própria dificuldade de entender esse ambiente tecnológico das redes? O senhor vê algo nesse sentido? Não, eu não entendo que não. As redes sociais, na realidade, elas são apenas um caminho para espraiamento de conteúdo. Então, nós temos regulação para que isso aconteça por meio da televisão, por meio do rádio, por meio da imprensa escrita. E é simplesmente transmudar todas essas regras para as plataformas digitais na medida que elas sejam melhor adequadas. Agora eu prometo que é para finalizar. De alguma forma, o senhor vê as redes passando por algum processo de... Eu não sei se eu usaria o termo... eu estou procurando um termo, mas assim, um processo de fato de foco político nas decisões jurídicas? Isso há. Evidentemente, quando você tem agora esse novo posicionamento das plataformas digitais americanas, isso reflete o novo governo americano, com o presidente Trump, que tem uma política totalmente diferente do ex-presidente Joe Biden com relação a esse assunto. Mas aqui no Brasil, as decisões jurídicas aqui no Brasil, as decisões do Supremo, o senhor vê teor político? Sim, eu vejo sim. Eu vejo hoje o Supremo como uma corte bastante politizada. É nítido para mim esse aspecto das decisões judiciais e isso é natural. Isso pode ser velado ou pode ser expresso. E acho que hoje em dia, explicitamente, os ministros se manifestam politicamente e então isso deve ser compreendido como mais um elemento que é sopesado pelo Supremo Tribunal Federal no momento em que toma suas decisões. E isso está distorcendo a discussão sobre a regulação? Eu espero que isso não distorça a discussão sobre a regulação. Esse elemento, ele existe. As pessoas têm viés político. E o juiz, é a obrigação do juiz, ele controlar esse viés político e agir tecnicamente e da forma mais imparcial possível.